O que é um ghostwriter e por que contratar um ghostwriter? O ghostwriter é o cara que escreve por você. O que um ghostwriter escreve? Aí vai depender muito do ghostwriter, claro. Eu, particularmente, escrevo de quase tudo, desde livros de ficção até livros de não ficção e trabalhos acadêmicos também, eu tenho que confessar. Eu já fiz algumas teses de doutorado e algumas dissertações de mestrado para cliente, além de centenas de artigos científicos. Então, assim, o ghostwriter basicamente é aquele cara que escreve textos para você, em troca de um valor financeiro, né? O que está sendo vendido ali, basicamente, é a autoria, não o texto em si, mas a autoria daquele texto. Isso implica em dizer que, para que eu venda a autoria precisa ser minha originalmente, ou seja, eu preciso ter construído aquele texto efetivamente. Agora, quando contratar um ghostwriter ou por que contratar um ghostwriter, cara, isso vai depender de alguns fatores, né? E esses fatores, eles são quase sempre de ordem muito pessoal. Ah, eu, eu, eu consigo responder mais ou menos essa pergunta tendo como base a minha própria experiência pessoal, ou seja, a minha própria experiência profissional, na verdade. Que, bom, eu consigo qualificar os meus clientes em dois níveis, tá? Aqueles que querem um romance e aqueles que querem autoridade em suas respectivas áreas. Porque aqueles que querem um romance, e romance independente de qual estilo, tá? Romance romântico, romance policial, enfim, né? Qualquer livro ficcional, ele tecnicamente é um romance, tá? Não necessariamente vai ter um romance ali, mas ele é um romance. Por exemplo, você desenvolve um livro cuja temática ficcional, né? Cuja temática seja o suicídio, a depressão e tal. Isso é um romance, tá? Se não for um romance, ele é um livro técnico. Então você vai falar sobre depressão, enfim, né? Mas se tem uma ficção, uma história, um enredo, personagens, falas, situações, cenas e tal, aí é um romance, tá? Então são dois níveis praticamente. Aqueles que querem construir uma autoridade, essa autoridade pode ser acadêmica e ela pode não ser acadêmica. Entende? Por exemplo, um puta profissional que tem experiência pra caralho no mercado e que deseja escrever um livro contando a forma como faz as coisas, contando a sua maneira, suas experiências, enfim, né? Esse é o que é, esse é o que é autoridade profissional. Dentre os que querem romances, eu ainda posso dividir em duas categorias. Aqueles que querem transformar a sua ideia em realidade. Eu tenho uma ideia de um romance aqui, de uma ficção, e eu quero transformar ela em realidade. E aqueles outros que desejam adentrar numa categoria que já esteja bombando em virtude de querer lucrar com isso. Normal. Tá? A segunda categoria, ela é um pouco mais problemática, porque a primeira, geralmente não, a primeira, o elemento motor é a vontade de ver aquela sua história contada. O segundo é a necessidade de que aquela história contada venda. No geral, essa segunda categoria é uma categoria de pessoas que geralmente não têm dinheiro para contratar esse serviço. Então eles querem um serviço muito rápido e muito barato, o que não combina com o trabalho de ghostwriter. Nem o ponto de ser muito barato e nem o ponto de ser muito rápido. Recentemente eu recebi um pedido de orçamento e esse pedido foi bem interessante, assim, era um orçamento meio merda, assim, na verdade, porque a menina queria contar a história dela em forma romanceada e a única coisa que ela deu como exemplo foi Shakespeare, Romeu e Julieta, na verdade. E assim, ela me contou a história brevemente, assim, até porque eu não precisava saber muita coisa, né? Não no primeiro momento, não no primeiro contato. Mas, cara, era uma história bem bosta, assim. Era, sei lá, ela se envolveu com um cara na adolescência, engravidou dele, e depois teve mais dois relacionamentos, e agora tava com o terceiro. E esse terceiro ela tava muito feliz, muito realizada e tal, não sei o que e tal. Só que esse terceiro tinha tipo 6 meses que estavam juntos só, então a ponto de merecer um livro, meio precipitado, né? Mas tudo bem, o cliente quer, o cliente faz, né? Isso aí não é da minha alçada decidir, apenas orientar.
Inclusive, teve uma vez que eu recebi um orçamento. O contato inicial foi feito pelo advogado desse cliente, desse possível cliente que não se tornou cliente. Era um canal, esse cliente específico era um canal muito grande na época no YouTube, que estava passando por uma série de ataques, assim, enfim, por questões que envolviam outros fatores. Né? E eles queriam contar a história deles pelo lado deles e tal. Só que tinha um problema muito sério ali, que o livro que eles projetavam escrever, meio que ia em favor as narrativas que os atacavam, entendeu? Então eu acabei falando, olha, então, mas é que esse livro, do jeito que você está pensando, ele vai ser mais maléfico para você do que benéfico, tá? Porque a mensagem que você vai estar transmitindo, ela vai reforçar a crítica que eles estão fazendo no seu canal, e não o contrário. O cara não gostou muito do que eu falei, você está acreditando na crítica e tal. Cara, mas eu não estou acreditando na crítica nem nada, eu estou te dando minha posição profissional. Esse livro, nesse formato que você quer, não vai te ajudar, pelo contrário, ele vai te atrapalhar. Eu estou te falando isso, inclusive, para te ajudar, né? Então, ele ficou puto, acabou não contratando e tal. Mas é o meu trabalho, né? Eu preciso te orientar. Chegou ao ponto de que essa menina, do Romeu e Julieta, chegou a parte em que eu dou orçamento, né? É porque, obviamente, meus orçamentos eles são escritos, né? Mas na conversa inicial, eu gosto sempre de ligar para as pessoas, porque, porra, você vai contratar um livro de alguém, você não vai ouvir a voz dessa pessoa, e isso me parece meio perigoso, no mínimo, né? E eu fui ligar para essa menina, eu liguei para ela, conversei com ela um pouco e tal. Geralmente isso leva uns 40 minutos, essa primeira ligação. 20, 30, 40 minutos por aí. Só que, cara, tinha um porém ali, né? Quando eu cheguei na parte do orçamento, essa menina achou o preço muito caro. Olha, beleza, eu posso dividir e tal, né? O trabalho já é dividido, mas eu posso dividir a parcela também. Eu não tenho problema com isso, até porque é um serviço de longa duração, né? Não é um serviço de curta duração que você comprou hoje e vai receber amanhã. Sabe, isso não existe. Quer dizer, tem IA que oferece isso, mas aí é com você. Ela achou caro e ela me relatou que ela conseguiria pagar só um valor inferior a R$ 100 por mês. R$ 100 por mês? Né? E disse que é que eu recebo Bolsa Família, é a minha única fonte de renda, né? E foi a primeira vez que eu atendi alguém assim, nesse perfil, né? E, cara, a única coisa que eu pensava quando eu desliguei o telefone, obviamente não fechou, não tinha condições, né? A única coisa que eu fiquei pensando é, cara, mas é que assim, escrever um livro é realmente aquilo que você quer nesse momento na sua vida, aquilo que você precisa no seu momento agora? Entende? É realmente essa a prioridade? Não sei, entende? Porque assim, vamos falar rasgado. Porra, você recebe Bolsa Família, é a sua única fonte de renda. Então, assim, tecnicamente você não trabalha, né? Você não acha que você poderia, pelo menos, tentar escrever o livro? Ah, mas eu não sei como. Ok, mas é que você tem tempo livre pra cacete. Entende? Você tem tempo livre pra caralho, assim. O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que, via de regra, quando contratar um ghostwriter, ou por que contratar um ghostwriter, vai depender de vários fatores, mas os essenciais. Primeiro, você tem que ter dinheiro. Segundo, você tem que ter um motivo para contratar um ghostwriter. Ah, eu quero contar uma história. Então, tudo bem, mas essa história, primeiro, ela é boa? Segundo, você quer contar a história por quê? Ah, porque eu quero fazer sucesso. Bacana, legal, esse é um motivo. Esse é um motivo. A sua história é boa? Não. Não é talvez melhor passar para o ghostwriter para que ele desenvolva uma boa história, então? Passando um briefing pro cara inicialmente? Tipo, Roberto, ó, faz o seguinte, escolhe para mim, faz uma pesquisa de mercado, eu vou te pagar por essa pesquisa, faz uma pesquisa de mercado, vê para mim quais são as áreas que estão mais bombando agora e desenvolve um livro para mim. Isso é muito mais objetivo. Tanto para mim quanto para você. Entende? Agora, não, mas é porque eu pensei numa história assim, assim, assado, uma história que ninguém nunca viu. É um vampiro que se apaixona por um lobisomem. Ah, porra! Porra! Como assim ninguém nunca viu, minha senhora?
Como assim ninguém nunca viu, bicho? Tem 1 bilhão dessa porra na prateleira das livrarias virtuais e das livrarias normais também. Não, mas é que essa história é um CEO que se apaixona pela empregada preta. Ah, legal. Não, novo pra caralho. Nunca vi nada igual. Nunca vi, não. Nossa, não, nunca vi. Nunca vi, não tem. Não tem, não. Não tem, não. Entende? E aí querer disso, extrair disso alguma coisa que seja realmente fantástico, assim. Tipo, o cara vai ser fantástico? Não, caralho. Por quê? Porque o público que você está direcionando a sua obra não é que ele não espera, ele não quer algo diferente daquilo que ele já conhece. Entende? Ele não quer ser surpreendido. Tá entendendo? Então, assim, por que contratar um ghostwriter? Primeiro, porque você quer ter uma história para contar. Segundo, porque você quer ganhar autoridade. Ponto. É ponto, bicho. É ponto. Entende? É isso. Eu quero ser famoso ou eu quero ter autoridade na minha área. Sacou? É isso. Agora, ah, você pode contratar um ghostwriter quando você não tem condição financeira? Cara, pode. Claro que pode. Lógico que pode. Existem vários, como eu, por exemplo, que parcelam pra caralho o serviço, não tem problema. Eu não vejo problema nisso, até porque, como eu falei, é um serviço que dura um tempo, entende? Então, parcelar não é um problema. Pelo menos não para mim. Para alguns outros pode ser que seja, mas para mim não. Agora, o que não dá é quando você não tem dinheiro suficiente para querer uma coisa rápido e querer que essa coisa seja rápido pagando maniaria. Aí, nesse caso, cara, aí você é o público da IA, entendeu? Aí é melhor pagar 50 contas e ter um livro pronto em 2 horas, entendeu? O serviço Ghostwriter é um serviço de luxo, de muito luxo. O que eu quero dizer com isso? Ninguém morre de fome se não contratar um ghostwriter. Tá ligado? Essa que é a questão. Ninguém vai morrer de depressão porque não tem um livro no seu nome. Entendeu? Esse é o ponto. Então, quando contratar um ghostwriter, via de regra, quando você precisar, claro. Mas você tem que saber que você precisa se enquadrar em certos perfis, entende? E esses perfis não são só da sua vontade, porque é um serviço caro. É um serviço caro e é um serviço que demora. É um serviço caro e é um serviço que demora. Certa vez um cliente meu, eu já tinha escrito uma coisa para ele, acho que mais de uma coisa, mas ele me ligou querendo um livro para um amigo, foi querendo fazer um favor para um amigo, sei lá. E ele queria que esse livro estivesse pronto, ele tinha um prazo para cumprir. Na verdade, esse amigo dele queria lançar o livro dele antes que o concorrente dele fizesse, e o concorrente dele ia lançar, sei lá, daqui a 3 meses, ou 2 meses, sei lá. E aí já tinha conversado com a editora, e a editora, isso é outra coisa, gente, pelo amor de Deus, a editora, você só conversa depois que tem o livro pronto. Sem o livro pronto, você não adianta procurar a editora. Mas eu já tinha conversado com a editora e tal, a editora tinha falado com ele que leva mais ou menos 1 mês para ter o livro físico pronto e tal, não sei o que e tal. Então, tecnicamente, ele tinha 2 meses para fazer o livro, 1 mês seria só gasto com a editora para produzir efetivamente o livro, então ele teria 1 mês para escrever o livro. Ele falou, Roberto, não, pode fazer seu preço aí que a gente paga pelo seu sono. Era um livro simples, 100 páginas. Porra, cara, 1 mês? 1 mês? 1 mês? E ainda tinha que fazer uma caralhada de entrevista com ele ainda, porque era meio que uma autobiografia. Bicho, 1 mês? Você tá maluco? Porra, 35 mil. Ele, nossa, seu sono tá caro. Amigo, é um livro que eu tenho que fazer umas 10 entrevistas no mínimo, e depois trabalhar para um caceta. Para um caceta. Então, assim, tá muito caro. Não, não tá. Não tá. E outra coisa, sobre biografias. Vira e mexe eu recebo. Essas são as melhores. Porque o pessoal tem a ideia na cabeça preconcebida de que um biógrafo ele vai até você, ele vai andar com você por vários dias, conhecer seus amigos, conhecer sua família e blá blá blá, conhecer seu cachorro, brincar com seu cachorro, caminhar na praia ao som de Backstreet Boys, entende? Isso vai acontecer? Pode acontecer, pode acontecer. Você tem noção de quanto vai custar essa porra?
Certa vez um cara me pediu, né, ele era industrial de São Paulo, tinha indústria, não sei o que, blá, blá, blá. Aí ele queria esse tratamento, queria que eu ficasse dias na casa dele, dias. Não estou falando de um final de semana, estou falando de dias. Dias, pelo menos um mês e meio, segundo ele, para eu conseguir pegar a rotina toda dele e tal. Isso, porra, isso tem uns 4 anos. Eu fiz as contas e tal, falei com ele, velho, então, consigo fazer por 70 mil. E antes ele tinha falado que, não, dinheiro não é problema. Porque eu falei com ele, cara, esse tipo de trabalho fica muito caro se for feito assim. Se a gente fizer virtualmente, com as reuniões gravadas e tal, eu posso até conversar com o pessoal da sua família, não tem problema. É porque assim, virtualmente eu cobro R$ 500 a cada hora de reunião. Entende? Bacana, porque você está pagando só pelo meu tempo ali. A depender do que for, pode ser que eu nem cobre a reunião. Entende? Pode ser que eu faça um pacotão e tal. Enfim, tudo é negociável, né? Mas via de regra fica muito mais barato, né? Agora, se eu tiver que me deslocar, sair da minha casa, preparar a mala, ir para um lugar diferente, ficar lá dias, amigo, isso aí vai ter outro custo. Então isso vai ficar muito caro. Ele, não, não, não. Dinheiro não é problema. Dinheiro. Dinheiro é solução, meu querido, não é problema. Ele não falava assim, mas foi como isso. Eu dei o preço, porra, 70 pau. Não, não, aí é muito caro. Aí não tem jeito, é caro demais. Ué, mas. Então, assim, pode ser que seja dessa forma, fantasiosa? Pode ser, claro, mas isso vai ter um preço. Isso tem um preço. Dá para escrever um livro em um mês? Dá, vai depender muito do que é, mas dá. Claro que dá. Entende? Agora, isso vai ter um preço. Isso vai ter um preço, isso vai ter um custo, entende? Por exemplo, você vai ter que fazer. Para início de papo, não tem. Quando o tempo é pequeno, não tem essa de entregas rápidas, assim. De entregas seccionadas. Entendeu? Então, assim, você não vai poder verificar de 20, 20, 25, 25 páginas o que eu estou fazendo. Meu prazo é muito curto. Entende? Então, vou ter que fazer o livro inteiro, te mandar e aí você vê. Aí você analisa. Muda aqui, muda ali e tal. Beleza. Entendeu? Então, assim, quando é feita a toque de caixa, tem um custo maior, é lógico, e costuma ter um tempo de verificação menor também. Eu falo em relação à qualidade, tá bom? Então, quando contratar um ghostwriter? Cara, a princípio, quando você precisar. Quem pode contratar um ghostwriter? Qualquer pessoa, desde que queira. Agora, por que contratar um ghostwriter? Tendo a necessidade de um ghostwriter, vai derivar também se você pode pagar por um ghostwriter. Porque um escritor fantasma é um serviço de luxo. Não tem como dizer diferente. É um serviço de luxo. Então, é isso. Até a próxima. Muito obrigado por assistirem. Curte, comenta, me xinga, faça o que quiser. E assiste mais vídeos aí. Beijo, abraço.